Amigo telespectador, bom dia. Nós estamos vivendo uma época de grave crise no Brasil, a crise econômica. Quais as causas para esta crise econômica? E qual a solução para esta crise? No nosso programa hoje, quando nós estivermos entrevistando o pastor Augusto Nicodemos, nós estaremos levando até você a resposta para estas indagações. Mas há ainda uma indagação muito importante que nós estaremos também abordando. Por que o dinheiro traz tanta influência na vida das pessoas? Continue conosco. Na próxima quinta-feira, dia 15 de março, estará assumindo a presidência da República o senhor Fernando Collor de Mello, presidente eleito do Brasil. O novo presidente terá pela frente enormes problemas financeiros e sociais. O Brasil vive atualmente um período de grave crise econômica, com os maiores índices de inflação de sua história. Não apenas os pobres, mas também os ricos aparentam intranquilidade e muita ansiedade. Há uma corrida generalizada e desenfreada em todos os níveis para se poupar o que tem e ganhar cada vez mais. Há os que se aproveitam da situação para aumentar suas fortunas, às custas da especulação financeira. Por que o dinheiro influencia tanto a vida das pessoas? Porque alguns se tornam capazes de praticar atos mais desonestos para lucrar um pouco mais. Qual a causa real dos problemas financeiros da nossa nação? Por que o dinheiro é tão importante na vida das pessoas? Sem o dinheiro ninguém faz nada, tudo depende do dinheiro. Sem o dinheiro ninguém faz nada, a importância é isso. Eu acho que o dinheiro é importante acima de tudo, não só porque é com o dinheiro que se compra as coisas, mas é através do dinheiro que as pessoas podem sobreviver dentro desse nosso país atualmente. E o dinheiro é a mola do mundo. Sem o dinheiro a gente não faz nada. O dinheiro traz a felicidade, né? Porque hoje tudo mesmo só se resolve com o dinheiro. Você acha correto jogar na loteria? Rapaz, eu acho correto porque é uma esperança do brasileiro, né? Isso é um tipo de quase como distração. Eu acho correto, porque quando a gente tira, a gente desconta tudo. O senhor acha correto jogar no jogo do bicho? Bom, é uma tentativa, né, para ganhar qualquer coisa, né? Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma das maiores crises econômicas de todos os tempos. A nossa primeira indagação ao pastor Augusto Nicodemos seria esta: pastor, qual a causa, ou quais as causas que levaram a esta situação no nosso país? É uma pergunta muito importante e relevante, especialmente quando estamos a poucos dias da posse do presidente eleito, que terá pela frente um verdadeiro abacaxi para descascar em termos de posição econômica. Eu acredito que o Brasil está nessa situação. Primeiro, há uma série de razões que é do conhecimento de todos: má administração de recursos, endividamento excessivo e uma série de outros elementos que compõem a atual conjuntura brasileira. Porém, como evangélicos, como pessoas que creem na Bíblia, a palavra de Deus, vendo a questão da perspectiva teológica, nós entendemos que é uma razão mais profunda, uma razão que vai no âmago da natureza do próprio homem. O Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, declarou o seguinte a respeito da natureza do homem. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Segundo o Senhor Jesus nos diz aqui, o problema, Manuel, não é tanto o sistema, nem tanto a estrutura. O problema é que o homem é corrupto. O homem é depravado no seu coração. A Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, o homem, usando da sua liberdade, decaiu do estado original de pureza em que foi criado, tornou-se um pecador. E um pecador corrompido, um pecador sempre inclinado para o mal. Daí nós vemos, por exemplo, a ganância. Sem dúvida, muito do que acontece hoje em termos de problemas financeiros no Brasil se deve à ganância. Pessoas que querem enriquecer a todo custo
e neste mistério, neste propósito, pisam nos outros, oprimem os fracos, os oprimidos, os pobres, os desvalidos, e são capazes de receber suborno, de desviar verbas e uma série de outras atitudes por causa da ganância. Há também a vaidade pessoal dos poderosos que querem fazer obras de fachada, que querem aparecer. Há aqueles também que, movidos pelo egoísmo, são capazes de ver apenas aquilo que lhes interessa e relegam a segundo plano, a uma segunda etapa, o interesse comum, o bem comum da população. Em última análise, o problema do Brasil, eu entendo, é um problema basicamente moral. Todos querem tirar algum proveito da situação, especialmente aqueles que têm condições para, em pouco tempo, em determinado período de tempo, adquirir, de uma forma lícita ou não, a maior quantidade de recursos possível. Bem, nós sabemos que o pastor Augusto Nicodemos não é economista, nem técnico nesta área. Mas, pastor, eu gostaria de fazer essa indagação. Qual seria, então, a solução para a nossa nação, para esta crise econômica? Bem, no nosso entender, a solução não se prende apenas a esquemas econômicos ou análises na área de economia, ou esquemas montados, projetos, porque entendemos que a causa é mais profunda. Segundo a Bíblia nos diz, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo esse trecho da Escritura, é possível ao homem, através de Jesus Cristo, passar por uma mudança radical, ao ponto de que os seus valores antigos, os padrões antigos, passem e que ele se torne uma nova criatura. O que nós estamos querendo dizer é que a partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador e crendo nele para a salvação da sua alma, a partir do momento que uma pessoa se torna um discípulo de Jesus, ela não fará aquilo que fazia anteriormente, coisas tais como a ganância, a avareza, o desejo desenfreado de ter mais, o oprimir os fracos e necessitados, o roubo, o suborno e por aí vai. Então, a partir do momento em que a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus e se compromete em segui-lo, ele é uma pessoa moralmente responsável e nestas condições ele está pronto para efetuar uma reforma na sua vida e nas coisas que estão ao seu redor. Quando esta mudança acontece em massa, é o que nós chamamos de um reavivamento, a sociedade muda porque as pessoas mudaram através do poder de Deus. Um exemplo histórico é o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Estava à beira do caos social, do caos econômico. Havia o problema da escravidão, o problema da embriaguez, que era um problema generalizado, a exploração de menores. Estava começando o período chamado industrial, com a exploração de menores que trabalhavam muito tempo durante o dia. Foram tentadas várias coisas para melhorar, mas todos vocês já ouviram falar do grande reavivamento espiritual que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, quando através de homens como George Whitefield e os dois irmãos Wesley, Deus visitou aquela nação. O evangelho foi pregado em todas as partes e as multidões se convertiam ao Senhor Jesus Cristo. E não somente o povo, mas também os grandes empresários da época, os nobres, aqueles que retinham o poder, os donos das fábricas incipientes na época, eles começaram a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E leis como aquelas que aboliram a escravidão, que diminuíram a jornada de trabalho, que protegeram o trabalho do menor na Inglaterra, foram promulgadas por um parlamento que era influenciado por lordes evangélicos que haviam dado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o poder do evangelho na vida das pessoas se refletiu na coletividade. O que eu estou querendo dizer é que apenas o evangelho de Jesus traz uma solução profunda para o problema do Brasil, que é um problema moral. A partir do momento que os empresários, que os poderosos começarem a dar o seu coração a Jesus, a se converter ao Senhor Jesus e obedecê-lo, a situação vai mudar. E o mesmo acontecerá com o brasileiro, que é acostumado a gastar o pouco que tem na cachaça, no futebol, no jogo, numa segunda família e numa série de outras coisas. Então, a partir do momento que também a massa entrega o seu coração a Jesus, há uma fase de moralização e o país começará a ter uma outra face. Mas sem que atinja-se a raiz do problema, que é a natureza corrompida do homem, Manuel, não há qualquer esperança. Interessante, pastor. Agora, nós temos conhecimento, sabemos disso,
que a nossa população, o povo brasileiro, vive sob pressão, sob tensão. E uma das pressões interessantes é que eles são ensinados, influenciados a ter mais, cada vez mais, ter mais. E nós podemos até dizer que é uma sociedade psicótica por conta disso. Eu pergunto ao pastor, por que o dinheiro exerce tanta influência nas pessoas a ponto de elas quererem ter cada vez mais? Eu diria como resposta o seguinte: em Mateus capítulo 6, no verso 24, o Senhor Jesus faz uma asseveração que nos dá a chave para responder a sua pergunta. Ele diz no capítulo 6, verso 24 de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui neste versículo bastante incisivo do Senhor Jesus, ele nos ensina que o dinheiro ou as riquezas são uma espécie de potestade, de entidade espiritual, que procuram escravizar a mente humana, dominar o homem e possuir as suas atitudes, enfim, possuir o homem por completo. Eu costumava pensar, Manuel, que o dinheiro em si era uma coisa neutra, mas hoje já cheguei à convicção de que qualquer pessoa que começa a mexer com o dinheiro, se ela não estiver de fato preparada, se torna escrava do dinheiro, se torna um objeto na mão do dinheiro, é possuído pelo dinheiro. Acredito que o dinheiro tem sido um instrumento de forças satânicas, demoníacas, malévolas, que procuram afastar o homem de Deus. Só desta maneira é que nós podemos entender a atitude radical que o Senhor Jesus Cristo teve para com o dinheiro. Por exemplo, quando aquele jovem rico, está lá relatado em Lucas 18, se aproximou do Senhor Jesus, era um homem religioso, era um homem de bons princípios, era um homem que estava disposto a tomar uma série de atitudes para se tornar um discípulo de Jesus. Quando ele perguntou ao Senhor Jesus o que devia fazer para herdar a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo, em outras palavras, lhe disse o seguinte: você precisa se livrar do poder do dinheiro em sua vida, ou seja, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e então vem e me segue. Em outras palavras, o Senhor Jesus exigiu uma libertação das cadeias, da opressão que o dinheiro estava exercendo no coração daquele moço. Infelizmente, ele, possuído pela cobiça, não aceitou o desafio do Senhor Jesus e foi embora. É só assim que nós entendemos como o Senhor Jesus tratou tão radicalmente a questão das riquezas. Ai de vós os ricos, se vocês não se desfizerem de tudo quanto têm, não entrarão no reino de Deus. É claro que Ele não está mandando que nós acabemos com tudo o que temos, mas que nos livremos do poder, da influência do dinheiro em nossa vida. Então a resposta, Manuel, é a seguinte: a nossa sociedade está entregue ao Deus riqueza. O dinheiro é o Deus deste século. O dinheiro é quem manda no coração das pessoas. E é por isso que nós vemos uma sociedade que procura cada vez mais se curvar diante do dinheiro e servir ao Deus riqueza de todo o seu coração. Pastor, então está querendo dizer que uma pessoa rica não agrada a Deus, e também pelo fato de ser rica não pode servir a Deus, ela tem que ser pobre, pastor, é isso? De maneira nenhuma. Se eu ensinasse isso, eu na verdade estaria contradizendo todo o ensino da palavra de Deus. Vemos no Velho Testamento exemplos de pessoas que eram ricas e que eram servos fiéis de Deus, como Abraão, como Davi, ou o rei Salomão, que era dono de riquezas fabulosas e extraordinárias. E eles eram pessoas fiéis a Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus e Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. No Novo Testamento, nós lembramos aquelas mulheres ricas que seguiam a Jesus e que o serviam com os seus bens, para não falar de José de Arimateia, aquele rico membro do Sinédrio judeu e que forneceu a sua sepultura para o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa pode ser proprietária de muitos bens, ter muitos recursos e servir a Deus com fidelidade. O que a palavra de Deus nos adverte, o que a palavra de Deus nos condena é a avareza, é o espírito de ganância, é você ter o seu coração nas suas riquezas, ser possuído e dominado por elas. Como o Senhor, aliás, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 5, quando ele diz assim:
Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, nenhum avarento, ou seja, aquela pessoa que serve ao dinheiro como a um Deus, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Logo, o que a Bíblia nos proíbe não é ter riquezas ou recursos. O que ela nos proíbe é exatamente nos deixar possuir por estas riquezas e deixar que elas controlem a nossa vida e não Deus. Interessante, pastor. Ora, o desejo das pessoas é ficarem ricas. E pelo fato de terem esse desejo, a maioria dos brasileiros procura as casas de jogos, loteria esportiva, a Sena e outros jogos. E isso chegou a tal ponto que eu vi às vezes uma expressão interessante, dizendo que o Brasil transformou-se num grande cassino. Pastor, eu pergunto, qual a sua opinião sobre as pessoas procurarem jogar para então enriquecerem? Eu sou contra a prática do jogo, qualquer jogo de azar. E as razões que eu apresento ao telespectador nesta manhã para a minha afirmação são as seguintes. Em primeiro lugar, jogar transfere a nossa confiança para a sorte ou o azar, quando nós deveríamos confiar em Deus com relação a prover as nossas necessidades, como o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em segundo lugar, jogar estimula o espírito de avareza, de cobiça, de cupidez, de avidez por ter cada vez mais. Em terceiro lugar, o jogo, ele é na verdade roubo por permissão, porque se um ganha, significa que dezenas ou centenas e até milhares de outros perderam. É verdade que jogaram porque quiseram, mas é roubo por permissão, é um roubo legalizado. Estamos tirando de outros. Em quarto lugar, o jogar, ele não estimula coisas nobres e necessárias à nossa pátria, como dar, contribuir, fazer doações até sacrificiais para com os necessitados. E vai de encontro àquele princípio que o Senhor Jesus Cristo ensinou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você tem dinheiro para jogar, você deveria empregar este dinheiro no alívio dos pobres, na ajuda aos necessitados e no investir no reino de Deus para que o evangelho seja pregado. E por último, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, a determinação de Deus para o homem de que ele deveria ganhar o pão com o suor do seu rosto. Em outras palavras, o trabalho produtivo e honesto como fonte de renda para o homem. Por estas razões, eu sou contra o jogo de azar, o investir dinheiro na loto, na Sena e qualquer outra modalidade de jogo de azar. Obrigado, pastor. E assim chegamos ao final nossa entrevista com o pastor Augustus, mas eu quero que você grave este versículo bíblico: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós voltamos com você daqui a alguns instantes. Nós não devemos permitir que o dinheiro nos domine. Este é o tema da mensagem do programa de hoje. E ele é dirigido a você, a mim, a todos nós, que corremos o risco de sermos controlados, dominados pelas forças que estão por detrás do dinheiro. Como uma entidade espiritual, o dinheiro sempre está procurando que nós o sirvamos. Nós já expusemos na nossa entrevista, no início do nosso programa, que por detrás do dinheiro estão potestades espirituais invisíveis, sedutoras, que exigem devoção integral das pessoas e que procuram conquistar a mente e o coração de cada um de nós. Eu gostaria de lhe trazer algumas características nesse instante das pessoas que estão dominadas por estas potestades. O objetivo é que você examine a sua vida e o seu coração para que você venha a se libertar da escravidão do dinheiro. Em primeiro lugar, uma pessoa que está dominada pelo Deus da riqueza, que está dominada por estas entidades, é uma pessoa
que busca de forma desenfreada e compulsiva ter mais e mais. Há várias maneiras das pessoas fazerem isso. Por exemplo, tem pessoas que assumem 2 até 3 empregos de vez, até nem porque necessitam, mas com a sede de ter mais e mais. E em muitos casos acontece que a família fica prejudicada. A pessoa não tem tempo para os filhos, nem para a esposa, nem para o marido, porque está ocupado ganhando mais e mais dinheiro, como se isso fosse a coisa mais importante da vida. Uma pessoa que está dominada pelo desejo de ter mais, ela é capaz de tirar proveito até através de meios ilícitos para obter alguma coisa a mais. Como, por exemplo, Judas Iscariotes, que chegou a vender o seu mestre, o Senhor Jesus, por 30 moedas de prata. Uma outra característica de uma pessoa que está dominada pelo dinheiro é que ela tenta controlar e manipular as outras pessoas através do dinheiro. Ela tenta exercer um certo controle sobre os outros através dos recursos que ela própria possui. Infelizmente, isso é bastante comum hoje em dia. Em terceiro lugar, uma pessoa que está controlada pelo Deus dinheiro, ela dá um tratamento diferenciado às pessoas de acordo com o que aquelas pessoas possuem. Hoje em dia, vocês sabem, é uma curiosidade comum das pessoas saber quanto os outros ganham. Por quê? Porque dinheiro significa poder. E se fulano ganha tanto, eu vou dar a ele um determinado tratamento. Se ele ganha menos, o tratamento é outro. E a partir, então, do momento em que você se apanha diferenciando as pessoas em virtude dos vencimentos daquela pessoa, você já é uma pessoa nas garras do Deus das riquezas. Mas, em quarto lugar, eu diria que uma pessoa está dominada pelo dinheiro quando ela não tem qualquer espírito liberal em dar. Se para doar o seu dinheiro, se para dar o seu dinheiro, se para você ou se separar dos seus recursos é uma coisa que lhe traz uma profunda dor no coração, é quase que um parto, é algo doloroso para você, é sinal de que você está dominado pelas riquezas, dominado pelo dinheiro, está dominado pela cobiça e pela ganância. Estas são algumas características das pessoas quando elas se tornam dominadas pelo dinheiro. Agora, nós devemos usar o dinheiro para as coisas lícitas e corretas e não deixar que o dinheiro, como potestade, nos domine. Mesmo que o dinheiro seja uma entidade viva, ainda assim ela pode ser usada como um meio, como um recurso a ser investido no reino de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, várias vezes, utilizou-se dos recursos. Ele permitiu que mulheres ricas o servissem. Ele comeu com as pessoas ricas e privilegiadas algumas vezes. Ele participou daquelas famosas festas de casamento em Caná da Galileia. 2 vezes ele foi ungido com óleo, até de forma extravagante, e elogiou aquela atitude. Quanto benefício o mundo e as pessoas não teriam se o dinheiro fosse utilizado da forma correta. Pense em termos de missões, de escolas, de hospitais, de casas de recuperação, de alimentação, enfim, uma série de outras coisas que seriam benéficas à humanidade e à igreja se o dinheiro fosse usado de forma correta. Porém, como nós podemos conquistar esta potestade que é o dinheiro e usá-la para a glória de Deus? Deixe-me dar algumas sugestões para você nesta manhã. Em primeiro lugar, dê ouvidos ao ensino da Bíblia sobre este assunto. Se conscientize do poder que o dinheiro tem de conquistar o seu coração e a sua mente. Em segundo lugar, conheça melhor o mundo ao seu redor. Procure conhecer o que é o terceiro mundo. Às vezes nós estamos negando a nossa riqueza. Mas se você, por exemplo, tem uma casa própria, você é mais rico do que 95% da população mundial. Se você tem um carro, isso coloca você na classe mais rica do mundo. E se você pode ler um livro, você está entre a classe média alta. E talvez nós pensemos que somos as pessoas mais pobres do mundo. Eu conheço pessoas que têm muito e porém se queixam de que têm pouco. Conheça bem o mundo ao seu redor. Talvez uma visita ou 2 a umas favelas lhe ajudariam a valorizar o que você tem. Em terceiro lugar, resolva administrar o seu dinheiro
ou a lidar com o seu dinheiro em oração. Peça que Deus o ajude como empregar o seu dinheiro. Peça que Deus lhe dê liberalidade, que Deus arrebente as cadeias, as correias que lhe prendem ao dinheiro, a idolatria do dinheiro. Resolva usar o seu dinheiro e a manipulá-lo realmente na presença de Deus em oração. Agora, a última coisa que eu lhe diria é esta: destrone o dinheiro do centro da sua vida. E só há uma maneira de você profanar este Deus dinheiro. Há uma coisa da qual esta entidade foge, e se chama isto: doação. Não há nada mais profano que você possa fazer com o dinheiro do que doá-lo. Resolva-se a dar, resolva-se a contribuir, a investir, a ajudar as pessoas, e assim você vai destronando o Deus dinheiro da sua vida. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude. E lembre-se do que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e servir as riquezas. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Confie nele e tudo o que você precisa lhe será acrescentado. Deixe que ele seja o Senhor da sua vida e não permita que o dinheiro lhe escravize. Pelo contrário, use-o para a glória de Deus. Tenha um bom dia.